naquele final do mês, né, final de agosto, era a virada da lua. Pra quem não sabe, na virada da lua, um monte de bebê resolve nascer. E quando a gente foi atrás de sala para o parto, o que aconteceu? Não tinha sala de parto. Bom, tô aqui há alguns dias tentando contar um pouco sobre como foi meu trabalho de parto, dar o meu relato. Várias tentativas frustradas, porque a Julia acorda ou tinha alguma outra prioridade para fazer, mas agora vai sair. Então vamos lá. A Julinha nasceu no dia 28 de agosto, que era uma segunda-feira. Então como que tudo começou? Lá pro final da gestação eu já estava fazendo alguns exames de rotina e na sexta-feira, antes da Júlia nascer, eu fui para um desses exames de rotina e eu já estava com uma dilatação de 1,5 cm. Então o médico falou, tá com dilatação de 1,5 cm, mas pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui, sei lá, uma semana, ou enfim, não necessariamente o fato de já estar com alguma dilatação significava que você já ia entrar em trabalho de parto, né? Então, beleza, eu fui pra casa com esse 1,5 cm de dilatação. E aí, eu achei que ia ser no final de semana, né? Porque era uma sexta-feira, então eu tinha quase certeza que a Julinha ia nascer no final de semana. Deu sábado e domingo e eu comecei a fazer um monte de esporte mais, sei lá, mais intenso, né? Eu fiz umas corridas, mas muito rápido, mas eu fiz bike, achei que ia funcionar, que ela ia sair, não saía por nada. Passei o final de semana na bola, também nada. E aí, deu domingo à noite, a criança não veio. Falei, quer saber, eu vou desencanar, acho que não vai vir agora, vou parar de pensar nisso. E aí, domingo à noite, eu lembro que a gente estava assistindo filme, eu e meu marido, e muito cedo eu fiquei com sono, acho que era tipo umas 9 horas da noite. E normalmente eu vou dormir umas 10, 10 e pouco. Fui dormir super cedo. E durante essa noite... tem uma outra coisa, né? Eu já tinha perdido o tampão. Na própria sexta-feira, eu perdi o tampão mucoso. Isso é um outro indício. Isso fez também eu pensar que tudo aconteceria no final de semana. E aí, beleza. Então fui dormir e nessa noite, na noite do domingo para segunda, eu acordei na madrugada com minha calça do pijama um pouco molhada. Como se você tivesse suado, assim, no bumbum, sabe? E aí eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Até pensei que fosse a bolsa, mas né, na minha cabeça, a bolsa, se ela estourasse, teria sido um mar de água, né? E não foi o que aconteceu. Então, aí eu fui no banheiro, fiz xixi, limpei um pouco ali e voltei a dormir. Mais tarde, umas 3, 4 horas depois, acordei de novo com vontade de fazer xixi e tava molhado tudo de novo. E eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Aí eu lembrei que a gente fez alguns cursos de maternidade e tal, que a bolsa pode romper, não totalmente, mas parcialmente. Então, aquilo poderia ser um pouco do líquido da bolsa que estava vazando, mas, enfim, não tinha saído tudo, né? Não tinha cortado, de fato, ali a membrana. Então, o que aconteceu? Aí voltei a dormir, né? Porque eu também sei que não necessariamente quando a bolsa estoura, você já tá entrando em trabalho de parto, né? Mas o que aconteceu foi que eu voltei a dormir. No que eu voltei a dormir, eu comecei a sentir contrações. Uma outra ali mais espaçada, mas depois começou a ficar regradinho, né? Super frequente, regradinho. Eu comecei a contabilizar no aplicativo. Depois de umas 10 contrações, eu tava tendo contrações a cada 10 minutos, uma contração que variava ali de 50 a 1 minuto, né? 50 segundos a 1 minuto. E aí mandei pra minha doula. Mandei a foto do aplicativo, né? Com as contrações e os horários. E aí o que ela falou foi, Paulinha, de fato parece que tem alguma coisa acontecendo aí, mas isso não significa que as contrações ainda são muito espaçadas. Não significa, isso pode parar
Isso pode ser de fato um trabalho de parto, mas isso pode parar e não ser nada. Espera um pouco, ficar um pouco mais próxima uma contração da outra. Volta a dormir, desencana e tal. Beleza. Voltei a dormir, acordava ali com uma contração ou outra, mas não estava muito forte. Então eu conseguia viver normal. E aí eu mandei também essa foto dessas contrações para minha enfermeira, e a enfermeira me ligou de manhã. Uma outra coisa que é importante trazer aqui é que eu tinha uma consulta com o médico na segunda à noite. E aí essa minha enfermeira me ligou e ela falou assim, Paulinha, vamos adiantar a consulta? Porque o nosso medo é de esse líquido que você tá vendo aí no escapar, o nosso medo é que seja líquido da bolsa, né, do líquido amniótico, e não é tão legal você ficar com a bolsa rompida por um longo tempo, né? Então, inclusive, eu precisei tomar antibiótico durante o trabalho de parto por causa do tempo que minha bolsa estava rompida. Fui no médico, tava com dilatação e ele não... Mas assim, a gente precisava fazer um exame para comprovar se aquele líquido que estava ali era líquido amniótico ou não. Então, isso... Ou seja, eu fui lá de manhã no médico, quando foi na hora do almoço, ele falou, vai lá no hospital, na maternidade, e faz um exame que chama AmnioSure, que é para saber se é aquele líquido que tem ali, é o líquido amniótico. Então, beleza. Então, voltei para casa, fui almoçar. Ele pediu para eu ir mais ou menos umas 2 horas na maternidade fazer esse exame. No que eu cheguei, na verdade, fui almoçar com eu e minha mãe e o meu marido. Ele não foi trabalhar nesse dia. E durante o almoço eu já estava sentindo um pouco mais de dor, de desconforto. A gente almoçou, um pouquinho de dor aqui, outra ali, mas a gente voltou para casa. No que eu voltei para casa, comecei a ter umas contrações que eu precisava parar. Não conseguia mais conversar muito e não conseguia mais me mexer no momento das contrações. Falei, nossa, isso aqui essas contrações estão ficando fortes. Então, a gente deu a hora da gente ir pra maternidade, eu fui pra maternidade. No que eu cheguei na maternidade, eu já não conseguia me mexer direito. Vinha uma contração, depois de 2, 3 minutos vinha outra o espaço entre cada contração estava ficando cada vez menor. Sendo que eu dei entrada lá no hospital, o hospital que eu fiz o parto foi a maternidade São Luís Star. Eu dei entrada na maternidade com o intuito de fazer o exame AmnioSure e não a entrada para parto. Então, a gente entrou, chegou numa sala lá de exame e nessa sala de exame, uma enfermeira me atendeu e colocou o cardiotoco, né? Que é o exame lá que fica medindo o nível de contração e a frequência cardíaca. Então eu fiquei lá nessa sala de exame e aí as contrações continuaram ficando cada vez mais frequentes. E a enfermeira lá do hospital, que não é a minha enfermeira, né? Na minha equipe de médicos, ele tinha uma enfermeira própria. E tem uma equipe de enfermagem da própria maternidade. Então, a enfermeira dessa equipe da maternidade, ela me fez o exame do toque e eu já estava com 5 centímetros de dilatação. E ela falou assim, Paula, é o seguinte, a gente pode fazer o exame, mas eu não acho que seja necessário, porque daqui você já não vai voltar para casa. Já tá tendo uma contração muito frequente e você já tá com 5 de dilatação. Não dá para te tirar daqui, né? Te mandar embora. Então, beleza. Aí que a gente fez, a gente ligou para nossa enfermeira, de fato, da equipe do meu médico, falou, ó, as coisas estão acontecendo, vai ser agora. E aí ela mesma veio para a maternidade, também fez o exame de toque, já estava com 6, ela demorou para chegar aí mais ou menos 1 hora, então deve ser já aumentou um pouco depois dessa hora entre ela ser chamada e ela chegar. E aí falou, beleza, então vamos para a sala de parto, porque a dilatação está aumentando, as contrações estão ficando mais fortes e a gente precisa, né, se preparar. Isso, meu marido achava que ainda ia trabalhar no dia, né? Acordou na segunda-feira achando que ia trabalhar. Aí falei, ó, vamos pra consulta, depois vamos pra maternidade, né? Fazer só um exame, no fim, acabou ficando o dia inteiro lá.
E aí ela falou, então vamos para uma sala de parto. E aí que começa o clímax do meu trabalho de parto, que foi naquele final do mês, né, final de agosto, era a virada da lua. Pra quem não sabe, na virada da lua, um monte de bebê resolve nascer. E quando a gente foi atrás de sala para o parto, o que aconteceu? Não tinha sala de parto. Não tinha sala de parto natural, né? Que na verdade eu queria muito fazer um parto normal, né, vaginal. E então eu queria uma sala de parto vaginal. Tinham algumas salas de parto cesárea, cirúrgicas, mas não era o procedimento que eu queria. Então a gente ficou lá pelo menos umas 2 horas e meia esperando liberar uma sala de parto. E de parto normal, né? E enquanto isso eu tava sentindo já muita dor, muita dor. Eu tinha chegado umas 3 horas no hospital. A hora que a gente foi entrar na sala de parto, né? A sala de parto vaginal, já era umas 7, 8 horas. Então, 7h30, 8 horas exato. E aí eu já tava com muita dor. E aí tinha um outro agravante, que é o seguinte, eu não queria ficar lá na sala de exame, que é um cubículo lá, que tinha uma maca, mas ao mesmo tempo eu não poderia mais ir para uma sala que eles chamam que é uma sala de pré-parto, assim, que interna pessoas que estão induzindo parto. É a sala que você vai antes de ir para a sala de parto normal, né? Eu não podia mais ir para esse tipo de sala também, porque eu já estava com muita dilatação. Então, ou eu ficava naquela sala de exame, que era aquele cubículo, ou eu ia para uma sala, a opção que tinha lá é eu ir para uma sala cirúrgica. Porque eu não poderia parir naquele andar ali onde eu estava, que na verdade eu não poderia parir em qualquer andar, eu tinha que parir no andar das salas de parto ou da sala cirúrgica lá. E aí minha enfermeira tentou e a gente não conseguiu ir para uma outra sala que fosse mais legal. Então eu fiquei boa parte do meu trabalho de parto numa sala cirúrgica, que é aquela, para quem nunca viu, né, a sala cirúrgica de parto é uma maca cheia de luz muito clara. Não é nada assim agradável, nada do que eu sonhei, nada do que músicas e sons e luzes que eu queria, mas começamos o parto, o trabalho de parto ali, o trabalho de parto de fato, né, que eu ficava com muita dor, a contração vinha com uma frequência ainda menor, mais forte. Fiquei mais ou menos uns 40, 50 minutos nessa sala. E aí, finalmente, alguém liberou a sala de parto vaginal, né? A sala de parto normal. E eu entrei nessa sala de parto. No que eu entrei nessa sala de parto, eu já tava com 8/9 de dilatação. Estava muito avançado. E aí, a única coisa que eu queria, o que eu mais queria, era entrar na banheira. Porque falam que quando você entra na banheira, você melhora um pouquinho ali a sua dor, enfim. E aí o que meu médico fez? Ele falou, Paulinha, antes de você entrar na banheira, eu queria primeiro examinar, né? Então, ver a dilatação e ver um pouco como é que tá ali a bolsa. E quando ele fez o toque, eu já tava com 9 de dilatação, só que o bebê ainda tava muito alto. O que isso significa? A bolsa ainda tava a cabeça ainda tava muito alta, né? Não tava tão próxima ainda. Ele falou, uma coisa que eu posso fazer é estourar a bolsa para que o bebê desça, e aí as contrações vão vir muito mais fortes, mas o trabalho de parto vai acontecer de forma mais rápida. A gente não sabe quanto tempo demoraria, né, sem fazer esse procedimento. Eu falei, beleza, vamos estourar a bolsa e para fazer o negócio andar. E aí, então no que ele estourou a bolsa, depois eu fui pra banheira com água quente. Só que a hora que ele estourou a bolsa, eu fui na lua e voltei, porque começaram umas contrações muito mais fortes do que eu tava tendo. Então, eu entrei na banheira e eu não senti aquilo que todo mundo falava que existia, né? Que é, quando você entra na banheira, as dores diminuem. Quando eu entrei na banheira, a minha dor aumentou.
porque tinha acabado de estourar a bolsa. Depois eu vou até colocar aqui algumas fotos. Eu recebi essa semana as fotos do meu parto. Ficaram super bonitas, inclusive a Bia que fez as fotos. Eu vou até colocar aqui o Instagram dela. Então minhas dores aumentaram demais quando eu entrei na banheira. E aí eu não queria de jeito nenhum anestesia. Queria, né, de fato sentir não sentir a dor, né, mas eu queria, na verdade, sentir esse processo, né, só que não consegui. Quando eu tava ali, depois de 20, 30 minutos na banheira, eu falei, eu preciso urgentemente de uma anestesia. Eu tava com muita dor, uma dor que eu não conseguia respirar quase direito, muito suada de sentir dor, e aí pedi anestesia. E aí, depois que eu pedi anestesia, acho que que veio o anestesista, o que aconteceu? Eu achava que a gente conseguia, a burra, né? Eu achava que a gente poderia tomar anestesia de dentro da banheira. E aí, quando o anestesista chegou, ele falou, então beleza, agora vamos dar anestesia, sai da banheira. Eu falei, oi? Não estava preparada para tomar anestesia, não estudei sobre anestesia, porque eu não queria, né? Então daí, beleza, eu saí da banheira, e essa foi a pior parte pra mim, porque eu tava com uma dor absurda. Eu precisava sair de uma banheira, que é relativamente alta, e na hora da anestesia eu não poderia me mexer. Então, quem já foi mãe aí, quando você tem uma contração, você fica toda, né, toda contraída, de fato. Dói muito. E você não poderia se mexer em nenhum momento na hora que ele estava aplicando a anestesia. Tem uma foto aí também que eu vou colocar. O que aconteceu foi esse minuto antes da anestesia foi o pior minuto pra mim, que eu tava com muita dor e tava sem anestesia ainda. Então, beleza. Aí meu médico me segurou pro anestesista colocar anestesia e depois ele me deitou pra anestesia, porque parece que deitado a anestesia flui mais rápido no corpo. Então deitei, mas eu continuei sentindo dores, né? Ele via, né, pelo meu gemido, pela minha expressão facial, que eu tava sentindo dor ainda. E aí a gente precisou aplicar uma outra dose de anestesia. E aí essa, assim, vingou. E aí eu fui pro céu, né? Foi o melhor momento do trabalho de parto, porque até agora, né? Porque eu parei de sentir dor, o bebê já tava quase lá, né? Já tava com dilatação total, parei de sentir dor, e aí o médico só via as contrações quando ele pegava na minha barriga, né? Então ele via a cada contração, quando que tava com contração e a frequência, tava acompanhando isso. E aí eles decidiram me deixar dormir um pouco, porque eu tinha almoçado 1h da tarde, e isso já era tipo 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu não tinha comido nada, então eu tava fraca. Eles decidiram me deixar dormir um pouco, né, com anestesia na veia, e me deram um soro de glicose pra poder ter força pro expulsivo, né, pra hora de expulsar o bebê. E aí, então, eu dormi uns 30, 40 minutos durante o trabalho de parto, antes do expulsivo. E aí foi ótimo, né? Abaixaram as luzes, os médicos saíram, me deixaram ali na sala de parto com o meu marido. Depois, na hora que, né, deu esse tempo dormindo, eu acordei e os médicos falaram, bom, vamos ver como é que tá, vamos fazer um teste. Quando eu disser pra você fazer força, você faz força de expulsar. E aí eu falei, beleza. Por que eles falam isso, né? Quando eu disser pra você fazer força? Porque precisa fazer força no momento da contração. Então, quando dava a contração, eles pediram pra eu fazer força. E aí, então, ele pediu pra eu fazer uma vez a força do expulsivo. E ele falou, pô, pera. O bebê já tá quase aqui. Aí, equipe, vamos preparar pro parto. E todo mundo começou a se preparar pro parto. Porque numa das forças que eu fiz, o bebê já estava muito próximo de sair. Então, toda a equipe precisa se preparar com as coisas esterilizadas, enfim, para a saída do bebê. E aí,
Fiz mais... Aí, beleza, todo mundo tava pronto. O médico pediu pra fazer mais umas 2 ou 3 contrações com força, né? De expulsar. E nessa veio a Julinha, na terceira, ao som de uma música que eu amo, que é You Be In My Heart, do Tarzan. Depois eu vou até deixar aqui o link também da playlist do meu trabalho de parto. Mas foi assim, super lindo, apesar dos perrengues, né, desse negócio de ter acontecido, de não ter sala na hora que eu precisei. Quando as coisas aconteceram, foi muito bonito. A equipe do meu médico foi muito boa. Toda a equipe de enfermagem, enfim, foi tudo maravilhoso lá. E é isso, assim, acho que o trabalho de parto nunca é como você sonha, sempre é diferente. Então, quem tá aí, né, grávida pela primeira vez, preparem para um parto diferente do que vocês sonham. Mas é sempre lindo, né? Então, eu achei, por mais que não tenha sido exatamente como eu queria, no fim foi muito lindo. E eu acho que, tirando o negócio de não ter sala, não mudaria nada, sabe? Até a questão da anestesia, no fim foi muito bom para eu aproveitar um pouco depois da saída da Júlia, aproveitar um pouco ela, porque senão acho que eu estaria sentindo muita dor ainda. Não sei se eu estaria aproveitando tanto, né? Acho que talvez no próximo parto eu faria igual. E é isso. Eu acho que já falei de tudo. Tenho até aqui uma colinha, mas acabei nem usando, né? É isso. Depois, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma curiosidade que queiram saber e que eu não tenha falado aqui, me mandem mensagem. Eu vou deixar aqui meu Instagram também, para quem quiser falar comigo. Beleza? Então é isso. Beijo!